Oesterheld foi convidado a reescrever a série para a revista de variedade e Gente. Acho que era uma revista de fofocas mesmo. E dessa vez com desenhos de Alberto Brecher. A arte de Brecher, com uma estética experimental, causou rejeição nos fãs que apreciavam o estilo da obra original, mas o conteúdo também havia mudado. O Eternauta 1969 havia passado por um processo de politização, digamos, mais explícito do que a trama original. Mas a história era basicamente a mesma, afora algumas mudanças pontuais que se entrelaçavam com um momento político vivido por Hector. A releitura de O Eternauta durou algumas edições. Uma questão de nicho, creio eu. A revista Gente não era o veículo adequado para esse tipo de publicação. Uma publicação forte, uma publicação contestadora, ousada, tanto nos argumentos, com uma visão muito mais latino-americana das forças em movimento, quanto na arte genial de Brecher. O Eternauta 1969 não agradou o tipo de leitor de uma revista de fofocas. O editor dessa revista, inclusive, chegou a publicar um pedido de desculpas para os seus leitores. Oesterheld concordou em encerrar a série e por isso precisou reduzir tão interessante projeto. Infelizmente. Eu particularmente estou ansioso para ter em mãos o Eternauta 1969, publicado aqui no Brasil pela editora Comic Zone. Não só pelo registro histórico, mas igualmente pela releitura tanto em nível de argumento, como também pela arte do gigante Brecher. E o mundo seguiu seu curso. E muita coisa aconteceu. Inclusive o Eternauta 2. E o horror, a trágica realidade que viria se misturar às páginas da ficção. Como eu disse, o mundo continuou a girar, em sequência vertiginosa. Passamos então pela Guerra do Vietnã, a morte de Che Guevara, o Maio francês e o seu é proibido proibir, o Chile de Salvador Allende, o Chile de Pinochet, o regresso de Perón, o golpe de Estado de 1976, um verdadeiro furacão histórico, social, econômico, político, cultural. E voltamos a Hector Germán Oesterheld e o seu O Eternauta 2. Vamos falar da HQ e depois relataremos o horror, as consequências de um mundo em convulsão que se fariam sentir no Eternauta 2. Seria publicado pela revista Scorpio em dezembro de 1976 e abril de 1978. Arte como peça de resistência, instrumento de luta. Agora a história adquire um tom explicitamente político, panfletário até. A personalidade de Juan Salvo, o Eternauta, modifica-se para se adequar à ideologia política do autor. É interessante como Juan Salvo e o narrador, agora explicitamente nomeado como Germán, representam duas facetas do próprio Oesterheld. O Eternauta é o homem engajado, militante, que coloca os interesses pessoais em segundo plano. O grupo, o povo, é mais importante que o indivíduo. Germán, por outro lado, questiona constantemente as ações do Eternauta, hesita, precisa ser convencido, aceita os sacrifícios pela causa, mas sofre. Sofre intensamente com isso. É como se víssemos o conflito interior do próprio Oesterheld, dividido entre a luta e a vida pessoal. E a luta sempre prevalece. A causa popular, o coletivo, se sobrepõe aos interesses individuais. Mas a que preço? Nada representa melhor esse conflito íntimo que essa cena entre o Eternauta e Germán. A fatura desse alto preço, pago pela família Oesterheld, começou a se desenhar por volta de 1968, quando o roteirista começou a militar na esquerda peronista, influenciado pela participação política de suas 4 filhas, Diana, Beatriz, Estela e Marina. Representantes de uma geração
que via na participação popular uma ferramenta de mudanças sociais. Unido aos montoneiros, Westerheld pôs sua vida e obra a serviço de um ideal. Bom, depois do massacre de Ezeida, um enfrentamento entre montoneiros e a Confederação Geral do Trabalho, CGT, em 1973, Westerheld passou a viver na clandestinidade. Com a chegada do Processo Nacional de Reorganização em 1976, o governo militar começa a perseguir militantes políticos. Westerheld teve que permanecer escondido em seu refúgio na cidade de Tigre, localizada a 30 quilômetros de Buenos Aires. A partir daí, escreveu O Eternauta 2 para a editora Record, onde trabalhava naquele momento. Esse mergulho na ideologia política sacrificou bastante a HQ, como obra de ficção científica. O enredo precisou se moldar à militância do autor, e muito embora o gênero sci-fi é por excelência um veículo que expõe, discute e oferece caminhos para questões pertinentes do nosso mundo através de uma ótica surreal, as circunstâncias nas quais foi escrito O Eternauta 2 transformaram a obra mais em um registro sociopolítico do que uma HQ com um espectro mais amplo de possibilidades, como o primeiro Eternauta. Mas que circunstâncias foram essas? Em 19 de junho de 1976, Beatriz Westerheld, de 19 anos, encontrou-se com sua mãe Elsa na confeitaria Jockey Club de Martinez. Elas não se viam há muito tempo e conversaram por quase 2 horas, e ao se despedir foi para San Isidro, onde militava, mas lá nunca chegou. 2 dias depois, um desconhecido se aproximou de Elsa quando ela ia embarcar em um trem e disse que Beatriz havia sido sequestrada pelo exército. Elsa foi à polícia e ao Campo de Maio e apresentou um habeas corpus. Em 7 de julho, Elsa foi convocada à delegacia. Disseram que sua filha havia morrido. Seu corpo foi então entregue à família. Seria a única filha que Elsa Westerheld conseguiria sepultar. (7 de agosto de 1976), Tucumã. Foi sequestrada Diana, de 23 anos, junto com seu filho Fernando, que foi entregue pela polícia na Casa Cunha, como NN, Nomen Nécio, pessoa desconhecida. Diana estava grávida de 4 meses. Sabe-se que deu à luz no Hospital Militar de Campo de Maio, antes de ser assassinada. Seu corpo não foi recuperado, e seu filho recém-nascido foi entregue a uma família que era simpatizante ao governo, prática comum na época. Na mesma ação paramilitar, o marido de Diana foi morto, e Fernando, o outro filho do casal, foi posteriormente restituído a seus avós paternos. Em 27 de novembro de 1976, em San Isidro, foi sequestrada Marina, com 20 anos e grávida de 8 meses. Acredita-se que deu à luz no Campo de Maio. Não existem registros que permitam reconstruir a sua morte. O paradeiro de seu filho ainda é desconhecido. Em 27 de abril de 1977, Hector Germain Oesterheld foi sequestrado enquanto o Eternauta 2 estava sendo publicado de forma seriada na revista Scorpio. Segundo a Comissão Nacional para Desaparecimento de Pessoas, o roteirista ficou ilegalmente detido no Campo de Maio e nos centros clandestinos de El Vesúbio e El Sheraton. Por declarações testemunhais de companheiros de cativeiro,
sabe-se que em janeiro de 1978 Oesterheld ainda estava vivo. Pressupõe-se que foi assassinado em algum momento de 1978. Seus restos mortais continuam desaparecidos. Segundo depoimentos, em 14 de dezembro de 1977, enquanto Oesterheld estava detido, as forças de repressão matam o marido de Stella Oesterheld, a quarta filha do casal. Ela tenta escapar, mas também é morta a tiros. Estava grávida de 4 meses. Os militares sequestraram seu filho de 3 anos para mostrá-lo a seu avô, o Hector Oesterheld, em seu cativeiro. Depois o entregaram à sua avó Elsa Oesterheld. Somente Elsa e seus 2 netos, filhos de Stella e Diana Oesterheld, sobreviveram à extinção de uma família inteira. Elsa Oesterheld, uma das avós da Praça de Maio, faleceu em 2015. Bom, eu tenho aqui as 2 edições, publicadas pela Martins Fontes. Nessa época do mercado, foi até bastante ousado por parte da editora publicar o Eternauta. O único senão é exatamente a capa mole, que dificulta bastante a leitura. Mas, se não fosse a Martins Fontes, não teríamos, até o momento, o Eternauta 1, o primeiro Eternauta. Ele é bem volumoso, aí acaba atrapalhando um pouquinho, mas parabéns para Martins Fontes e o Eternauta 2. Ficando agora no aguardo da minha edição do Eternauta 1969, da editora Comic Zone. Para realizar esse especial, eu pesquisei em diversos sites argentinos e principalmente na excelente introdução de Paulo Ramos para a edição brasileira de O Eternauta, como eu disse, da Martins Fontes. Paulo Ramos é autor do livro-reportagem Bem-vindo, um passeio pelos quadrinhos argentinos, da Zarabatana Books, de 2010. E a não menos importante introdução de Fernando Ariel Garcia para a edição de O Eternauta 2, da mesma Martins Fontes. Durante minhas pesquisas, eu encontrei algumas discrepâncias, principalmente em relação a datas e um fato muito importante, porém polêmico, envolvendo Stella Oesterheld, foi mencionado em apenas um site. Eu não encontrei em outras fontes, então eu preferi não mencioná-lo nesse vídeo. Escusado dizer que qualquer inexatidão foi involuntária e as correções são muito bem-vindas. Então espero que tenham gostado desse especial. Não deixem de compartilhar, dar o joinha e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!